Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra, psicoterapeuta e psiquiatra forense com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula como parte da divulgação da nossa pós-graduação em dependência química multiprofissional. Então, a mini aula é como tratar dependência de crack em equipe, ou seja, existem algumas condições e necessidades clínicas que elas podem ser tratadas por um profissional isoladamente no seu consultório ou mesmo no ambiente público. Agora, a dependência de crack, geralmente, na maioria dos casos, ela tem uma complexidade muito grande cujos resultados terapêuticos efetivos dependem da atuação de vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo. Médico, psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, enfermeiro, acompanhante terapêutico, enfim, terapeutas holísticos. Dessa maneira eu quero frisar que o tratamento da dependência de crack ele tem uma característica de ser altamente complexo. E sendo altamente complexo, ele precisa ter uma formação altamente qualificada para ser efetivo. Essa é a proposta da nossa pós-graduação, ou seja, formar profissionais que possam ter acesso ao conjunto de informações aplicáveis para a resolutividade de cada um dos seus casos clínicos. Então, a dependência de crack tem critérios diagnósticos e tem algumas controvérsias. Ou seja, o crack é uma substância, é um conjunto de substâncias que tem um potencial de causar dependência muito rápido em comparação a outras substâncias. Deste modo, um dos critérios diagnósticos é o tempo de uso para considerar que o indivíduo corresponde à condição de dependente químico, enquanto que no crack isso tende a acontecer de maneira mais rápida do que outras substâncias. Portanto, o critério tempo para dependência de crack ele é questionável. E, como todas as formas de doenças, nós temos também, assim como temos para câncer de mama, para anemia, para lesão de pele, tuberculose, enfim, as doenças, de maneira geral, nós podemos classificá-las entre leve, moderada e grave. Na dependência do crack, nós também podemos fazer esse tipo de classificação que tem um objetivo essencial: evitar que a maioria das pessoas sejam internadas e internar de fato aqueles pacientes que tenham uma necessidade de assistência que só pode ser bem, adequadamente e pertinentemente realizada no ambiente hospitalar. Então, as formas leve e moderada não precisam de internação e podem ser muito bem tratadas em diferentes ambientes, como o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, a comunidade terapêutica, alguns hospitais dias, enquanto que a gravidade, os pacientes com dependência de crack mais graves, ou seja, eles precisam de serem tratados na modalidade de internação por pelo menos 15 dias, tendo aí em diferentes programas do Brasil e do mundo uma média de permanência hospitalar de 30 a 45 dias, com várias finalidades, sendo uma delas a desintoxicação, a outra o tratamento das comorbidades clínicas, ou seja, comum esses pacientes estarem com lesões de peles de diferentes características, tanto de infecção bacteriana como também de fungo, terem doenças sexualmente transmissíveis, anemia, pneumonia, desnutrição, enfim. Então, 30 dias em média em qualquer serviço bem organizado e profissionalizado do mundo é o tempo necessário para o tratamento hospitalar, sendo que essa assistência clínica deve permanecer para o resto da vida e sempre tendo como objetivo o atendimento multiprofissional. Então, nós temos a necessidade de contar com o trabalho do médico. O médico, dentre várias importâncias dele, está de avaliação da parte clínica, ou seja, tanto por exame físico, por ausculta pulmonar, cardíaca, também além dessa investigação externa, também um outro objetivo é a solicitação de exames laboratoriais, tanto aqueles voltados para uma investigação clínica genérica, como também para uma muito necessária, que é da questão das possíveis doenças sexualmente transmissíveis.
Muito importante também, o médico para o tratamento dos sintomas iniciais de abstinência, fissura, em que precisa receber intervenção medicamentosa imediata. Os psicólogos têm uma importância fundamental tanto para os atendimentos individuais, como também para os atendimentos grupais, em toda a abordagem psíquica pré-dependência, durante dependência e especialmente pós-internação ou tratamento, mantendo o objetivo de que este paciente permaneça durante e após o tratamento sem uso da substância, com várias possibilidades de abordagem terapêutica, sendo a terapia cognitivo-comportamental a mais estudada com esta finalidade, ainda que com suas limitações. Ao assistente social, uma função importantíssima de restabelecimento dos relacionamentos sociais, familiares, profissionais, garantia de direitos, especialmente para quem foi demitido ou tem alguma questão a ser resolvida em termos de previdência documental com a justiça, já que muitos desses nossos pacientes apresentam um nível de conflito com a justiça e que merecem ter a orientação e os direcionamentos mais adequados de acordo com a lei. Ao enfermeiro, essa assistência mais intensiva, tanto é que vários serviços, o profissional indicado para o gerenciamento de caso, ou seja, que organize a abordagem terapêutica multiprofissional, os horários, a dispensação de medicamentos, a verificação da adesão. Então, muitas dessas vezes é a assistência do enfermeiro. E no caso de internação, é o único profissional que está 24 horas por dia disponível na linha de frente com esta assistência. E nós temos também a participação importantíssima das formas leve e moderada, então, que não precisa de internação, o terapeuta ocupacional. Ao terapeuta ocupacional cabe uma função primordial na dependência química, que é da reabilitação, ou seja, do restabelecimento de funções psíquicas, comportamentais, laborais, e que fazem isso com grande maestria, inclusive surpreendendo a equipe com alguns resultados por parte de pacientes que nós esperávamos ter a reversão de algumas situações de limitações físicas, cognitivas e comportamentais. Ao educador físico, cabe uma importância muito grande, tanto é que nos últimos anos apareceram pesquisas colocando a prática da educação física direcionada para o tratamento da dependência química como sendo um modo de tratamento para alguns casos, inclusive, independente dos outros profissionais. E com a educação física, além do restabelecimento da força física, da amplitude de movimentos, trata-se de uma oportunidade do paciente experimentar prazer fora da droga, mas também através do físico, com atividades que sejam saudáveis e prazerosas. Ao nutricionista, um papel fundamental, porque uma porcentagem relevante desses pacientes encontram-se desnutridos, levando em consideração que um dos componentes do crack é a cocaína, que tem uma função de redução do apetite. Então, esses pacientes, em sua maioria, vão precisar ser avaliados da possibilidade de desnutrição e mesmo estando nutridos, a nutricionista ou nutricionista vai fazer com que esses pacientes tenham uma organização de horários alimentares, da composição de suas refeições, que possam ser as mais saudáveis possíveis. E nós deixamos por último para falar algumas especificidades da dependência do crack grave, ou seja, aqueles casos que vão precisar de internação, ainda que de curta duração. E, mais uma vez, entra naquelas questões controversas sobre internação, sobre liberação de drogas, e precisamos relembrar que o Brasil tem a Lei 10.216, que faz uma regulamentação das internações no Brasil para os casos de pessoas com doença mental, onde estão inclusos os dependentes químicos e que lá deixa muito claro que internações psiquiátricas estão indicadas depois que todos os recursos extra-hospitalares tenham sido esgotados e que tenha um laudo médico circunstanciado que justifique esta internação.
Então tem várias questões controversas. O posicionamento da nossa equipe Vida Mental é que os casos graves de dependência do crack devem ser tratados na modalidade de internação, ainda que pelo mínimo período de tempo possível, como lá aponta a Lei 10.216. E nessa parte de internação, ao médico cabe essa avaliação que foi falada anteriormente para os casos menos graves, com uma observação a mais, ou seja, muito importante a pesquisa de comorbidades também psiquiátricas, ou seja, pacientes que em função do uso de crack desenvolveram até sintomas psicóticos, com delírios, alucinações, discursos e comportamentos organizados. Também nós temos, diferente do que o senso comum pensa, que o crack, por ser estimulante, só levaria a quadros de alterações do humor, de euforia, de irritabilidade, agitação, não. Tem vários casos de pacientes que, em função da dependência do crack, desenvolveram sintomas do humor para o polo depressivo, aumentando o risco de suicídio, diminuição da adesão ao tratamento e dificuldades, como, por exemplo, para a procura espontânea por tratamento. Ao psicólogo, então, a oportunidade de fazer um tratamento mais intensivo com uma menor periodicidade para esses atendimentos. Ao assistente social, o restabelecimento dos vínculos familiares de trabalho e ao enfermeiro, esse cuidado 24 horas, especialmente também, além da parte assistencial, fundamental o trabalho do enfermeiro na parte comportamental, já que vários desses pacientes apresentam uma dificuldade de obediência a regras, a organização, inclusive de seus leitos, de banheiro. Então, cabe ao enfermeiro, além da parte assistencial clínica, também esta educação comportamental. Ao terapeuta ocupacional, a reabilitação, e que é um grande desafio, ou seja, nós, já que não temos tratamento medicamentoso específico para a cura, nem o tratamento exato da dependência de crack, aos terapeutas ocupacionais essa grande tarefa de reabilitação de funções que foram limitadas cognitivo, comportamentalmente e logo na parte laborativa. Ao educador físico, esse grande desafio de restabelecimento do prazer em outras atividades, além daquelas associadas à drogadição, exemplificando aí o estímulo ao gosto e ao prazer pela atividade física, prática saudável, prática que pode ter a experiência do prazer e que ainda um grande prestígio para os educadores físicos das pesquisas dos últimos anos, que podem, inclusive, fazerem abordagem de casos de dependência química com grande sucesso, até isoladamente. Embora na nossa equipe, sempre a recomendação é pelo trabalho em equipe na dependência do crack. Ao nutricionista, educação alimentar no seu sentido pleno, e não só educação alimentar no sentido dos alimentos, grupos alimentares de composição, mas da organização, da importância das diferentes refeições ao longo do dia e de qual deve ser a proporcionalidade entre carboidratos, lipídios, proteínas e também das verduras. Esta, então, é uma explanação que a dependência do crack trata-se de uma condição grave, na maioria, em boa parte das vezes, mas que a maioria dos casos podem ser tratados no ambiente ambulatorial ou de hospital-dia, sem necessidade desse sistema de uso do tratamento 24 horas por dia em ambiente protegido. A nossa pós-graduação em dependência química, ela é multiprofissional, ou seja, todos os profissionais de formação acadêmica de nível universitário podem cursar essa pós-graduação. Logicamente que ela está mais voltada para médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, nutricionistas e profissões afins. Já tivemos alunos, por exemplo, farmacêuticos, enfim, vários outros profissões também que interessam por essa área. Até porque quem tem característica e comportamento, perfil empreendedor, multiplica-se as oportunidades de negócio nessa área com comunidades terapêuticas, clínicas privadas, ambulatórios, hospitais-dias, por ter uma grande demanda reprimida nesta temática. E essa é uma pós-graduação com características de formato misto, uma parte presencial e uma parte à distância, o que faz com que você tenha um importante conteúdo sendo aprendido em casa, no seu conforto,
e uma outra parte você vai aprender junto com seus colegas, o que aumenta muito a possibilidade do network, compartilhamento de cartões, indicação para trabalhos, enfim. Trata-se de uma parte presencial muito favorável para a ampliação de seus contatos, além da obtenção de um resultado de aprendizado com a oportunidade de estar frente a frente com o professor. Lembrando que nós temos o mesmo carinho nas aulas à distância do que das aulas presenciais. Os nossos investimentos são de valores justos, ou seja, a nossa mensalidade ela é bastante acessível, porque está na missão, tanto da Unip como da Vida Mental, de facilitarmos ao máximo que os profissionais se formem para atuar nessa área de dependência química, tão importante e ainda com a grande carência de profissionais bem formados. A Unip tem uma política de descontos imediata. Se você é ex-aluno ou ex-aluna da Unip ou trabalha em uma empresa conveniada, já tem acesso ao direito de uma política de desconto nas mensalidades durante o curso inteiro. Se você não tem essas duas oportunidades, a Unip não está de olhos fechados, ou seja, a Unip tem uma política de financiamento própria. Você não vai ter que recorrer a bancos, não vai ter que recorrer a financeiras com aquele tanto de documento, avalista, alguém que possa garantir o seu crédito. A Unip dá essa oportunidade, tamanha a confiança que tem em você. Portanto, o mesmo curso com duração de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas e cursos com duração de 18 meses podem ser pagos em até 24 parcelas. Então, estas são as nossas considerações sobre o nosso curso de pós-graduação, além do que nós sabemos que cursando uma pós-graduação, as oportunidades de trabalho, reconhecimento, remuneração se multiplicam, ou seja, o pós-graduado, e ainda durante a pós-graduação, como pós-graduando, você já passa a ser respeitado, mais respeitado e considerado no seu trabalho. O que faz com que vários dos nossos alunos, ainda já durante a pós-graduação, e vários depois de terminado, já que você vai ter um diploma certificado pelo MEC, você tem lá a grande oportunidade de ser mais convidados para palestras, para a sua solicitação de opinião na mídia, jornal falado, nos rádios, televisão, jornal escrito, enfim. E que você, com uma pós-graduação e já durante ela, passa a ter uma autossegurança muito maior para participar de processos seletivos, concursos públicos, entrevistas de emprego, com muito mais segurança, com a bagagem intelectual, técnica, muito maior. Até porque nas nossas aulas, os professores já trazem os seus conhecimentos mais atualizados possíveis, que aplicaram no campo de trabalho, ou em consultoria, ou em atendimento clínico, ou também dando aulas, de modo que os conhecimentos já chegam trabalhados, facilitados, de modo que os nossos alunos possam, ao final de cada encontro, já aplicar esses conhecimentos, atendendo melhor os seus pacientes, prestando a consultoria mais eficaz ou realizando aulas mais efetivas com uma participação pedagógica mais relevante. Então, nós temos uma pós-graduação de valor justo, facilitada em termos de realização, sendo parte presencial, parte à distância, e ainda com professores altamente qualificados. E daremos a maior atenção possível, tanto na parte presencial, como também à distância. E quero enfatizar que tem aqui, tanto na sua tela, um link que dá acesso direto ao site da Unip, como também aqui abaixo do seu vídeo, esse link, onde você tem informações sobre as partes pedagógica, financeira, documental, metodológica e mais. Nós estamos à sua inteira disposição. Por favor, nos ligue, nos escreva. Nós queremos tirar todas as suas dúvidas já antes da inscrição e da matrícula. Podem ligar diretamente para meu celular. Eu, como coordenador, quero ter o prazer de atendê-los no 11 99622 8835. Pode mandar mensagem de texto, WhatsApp, caixa postal. Terei o maior prazer em responder. Da mesma forma que podem escrever direto para meu e-mail, lobo@vidamental.com.br. E mais,
Nós da equipe Vida Mental também temos uma equipe competente disponível no e-mail cursos@vidamental.com.br e no telefone 11 99 900 48 80. E mais, você também pode ligar de todo o Brasil sem custo direto no Unip e um conjunto de profissionais altamente qualificados disponíveis vão atendê-los no 0800 010 9000 e também você que mora na Grande São Paulo no 21 11 2166 1066. Dessa maneira, então, esta foi uma mini aula e várias explicações sobre as nossas pós-graduações em dependência química nesse formato misto presencial e à distância. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e já faça a sua inscrição e a sua matrícula, que nós queremos recebê-los com um abraço muito afetuoso lá na Unip, no curso presencial, e vamos dar também toda a atenção ao seu aprendizado nas aulas à distância. É dessa maneira que nós estamos convidando-os a realizar a nossa pós-graduação em dependência química, multiprofissional e você, em todos os níveis da sua vida, passar a ter oportunidades e um funcionamento que vai muito mais além.